Tiane, eu não tô te enxergando aqui. Acho que eu já achei. Ah! Tava nervosa aqui já procurando. Gostava de falar, esse assunto eu só falo contigo, tô acostumado a falar de obstetrícia como um todo, mas esse assunto aí tem minha guia. Ai, boa noite, então, né? Boa noite. Bom, antes de a gente começar, né, só lembrando para quem estiver entrando aí que nós vamos fazer o curso de gestantes e a primeira aula inaugural não é tua que é tua, né? Quanto a gente acha importante esse assunto, e é um assunto que a gente está começando cada vez mais a falar, eu acho que cada vez mais as gestantes e as famílias vão se deparar com esse termo, né? Os 1000 dias do bebê. Então, dia 15 de junho, eu acho que é 15 de junho, né, tia? Começa 15 o de curso, junho, né? 15 de junho, a primeira aula inaugural do curso daí, justamente Isso, sobre o nosso tema, né? sobre os 1000 dias. Que a gente fala ali de todos os trimestres da gestação e querendo ou não, os 1000 dias nada mais é do que o curso, né? Que é o que as mães Uhum, vão passar por todo esse processo. uhum, uhum. Tia, eu estava pensando se a gente já começa já te perguntando o que é esses 1000 dias, porque eu acho que tem bastante gente que não entende muito bem quando a gente fala 1000 dias do quê. Uhum, E uhum. antes de tu responder isso, eu só queria... Não, vamos começar contigo. Toca a ficha aí, É, tá vamos... bom. Só para a gente começar o assunto, depois a gente vai mais assunto. O que é esses 1000 dias? Muitas, te juro que muitas gestantes, inclusive a minha mulher, quando eu falo 1000 dias, ela a primeira vez, ela assim, como assim 1000 dias? Não tô te entendendo, não são 9 meses a gestação, mas eu só assim, Uhum, por que a gente uhum, ampliou tanto esse espectro, né? Da onde que uhum. vem isso? É. Contigo. Então, Gustavo, acho que talvez a literatura tenha começado a trazer essas questões do início da vida humana desde os anos 90, talvez com as pesquisas do David Barker, que era um britânico, se eu não me engano, que começou a levantar as hipóteses de que essas doenças mais prevalentes que a gente tem na humanidade, a hipertensão, a doença coronariana, o diabetes, que eles poderiam ter origem na gestação. E cada vez mais a ciência vem se interessando sobre esse microambiente uterino onde nós somos gerados, e diferentes áreas do conhecimento, diferentes disciplinas foram trazendo nos últimos anos uma literatura muito forte sobre esse primeiro período de desenvolvimento humano, então, que são os 1000 dias, que seriam mais ou menos 270 dias da gestação, né? E os outros dias até completar o segundo ano de vida. De acordo com a literatura que a gente consulta, às vezes o pessoal estende até o terceiro ano de vida, né? É a Especialmente a primeira neurociência, infância que eles chamam. a primeiríssima infância, né? Então, assim, por que esse período vem sendo considerado tão importante? Porque foi se vendo através das pesquisas que esse é o período de maior crescimento humano, de desenvolvimento neuronal. O cérebro humano não tem nenhum outro período da vida que ele se desenvolva na mesma velocidade e intensidade. Então, a gente sabe, assim, que um recém-nascido, ele já traz quase a totalidade dos neurônios que ele vai ter ao longo do resto da nossa vida, né? Quando a gente chega. Que no final desse segundo ano de vida, assim, o cérebro já atingiu 70% do seu volume. E é o momento de intenso, do estabelecimento de muitas conexões neurais. Alguns pesquisadores falam que seriam 1000 conexões neurais por segundo nessa fase, que inicia intraútero, né? E como é que o feto inicia a experiência de vida dele, assim, né? Ele vai iniciar primeiro através dos sentidos físicos, assim, do tato, mais adiante um pouquinho o paladar, o olfato. E isso já se inicia dentro do útero da mãe. Tem gente que levanta a hipótese que o líquido amniótico tem um sabor diferente de acordo com aquilo que a mãe come, né? E depois do nascimento, esses sentidos também são a forma com que ele vai se adaptando, tanto fisiológica quanto psiquicamente ao meio. E claro que esse desenvolvimento neuronal tão intenso, né, ele é orientado por uma questão genética aí de centenas, milhares de anos.
mas ele é moldado pelas experiências precoces. E essas Pelo meio experiências... que ele está envolvido, seja o meio Ex intrauterino ou o meio que ele nasceu. Exatamente. E essas experiências, elas chegam a ser tão importantes que são capazes de modificar a expressão dos nossos genes. Então, aí vem uma disciplina que chama epigenética, que vem nos mostrando a importância do meio para a nossa saúde. O que é isso, assim, né? A gente pode trazer, talvez, uma tendência genética a desenvolver um determinado tipo de câncer, né? A gente tem hoje em dia esses marcadores aí para ver se a gente traz, né, uma tendência a desenvolver. Mas o que a epigenética vai mostrando é que se nós somos muito precocemente já colocados numa rota de desenvolvimento saudável, pode ser que esses genes nunca se manifestem. Então, eu acho lindo, assim, a gente pensar que o professor César Vítora, que é um pesquisador gaúcho, até professor da Universidade Federal de Pelotas, mas foi presidente da Sociedade Mundial de Epidemia, que está envolvido nas grandes pesquisas que foram fundamentando a literatura dos 1000 dias, ele fala em 1000 dias de oportunidades. Ele usa esse termo, assim, né? São 1000 dias de oportunidades para que o ser humano possa atingir os seus potenciais ao longo da vida, né? É aquele bebezinho que está brincando no mobile, que a gente acha, coitadinho, ele não está entendendo nada do que está fazendo. Na verdade, ele está não só entendendo, como escutando, sentindo o cheiro da comida que está sendo feita na sala. Uhum. O vídeo em inglês que está tocando, o filme em inglês. E, na verdade, aquele cérebro é mais de um gênio do que um pobrezinho do bebezinho que não entende nada que a gente quer falar para ele, né? E eu acho que é essa mudança de paradigma que a gente começa a ter. E quanto é importante a gente moldar isso já desde o início, né? Que tu sempre faz aquela analogia com a semente, né? Que fica fácil. Eu vou falar da semente, que eu acho que as metáforas nos ajudam, às vezes, né, a entender isso, assim. E eu digo para gestantes, assim, quando a gente pega uma semente, eu gosto de flor, né? Então, assim, a sementinha da flor, ela traz o potencial, mas da semente até a gente atingir toda a exuberância da flor tem toda uma trajetória aí, né? E o primeiro passo para que eu consiga fazer brotar os potenciais da semente é o solo onde eu vou plantar essa semente. E o embrião humano da mesma forma, ele carrega milhares de potenciais. E a mãe é esse primeiro solo, né? Então, se eu planto uma semente super rica num solo pobre em nutriente, em hidratação, em luminosidade, em umidade, eu já começo aí a ceifar os potenciais da semente, né? E aí, a gente falando da vida humana, como é bonito a gente pensar que cada um de nós tem uma melhor versão a ser atingida. A da Tiane é diferente do Gustavo, cada um é diferente, o ser humano é único, né? Mas a intenção é que cada um possa atingir a sua melhor versão. E como é que a gente pode trabalhar para isso nesse período inicial, né? E aquilo que a gente fala de quanto é importante a gente trazer o pai para esse processo, porque às vezes o pré-natal ele sempre foi montado muito em cima da mãe, né? Na verdade, a mãe com o seu bebê. Se for pensar lá em 1970, que nem tinha ecografia, nem se era voltar nem para o feto, né? Era só a mãe. A mãe ia lá para ver se acontecia alguma coisa com a mãe. Surge a ecografia, a paciente, a gente examina a paciente e depois examina. A gente brinca, a gente tem 2 pacientes, né? Mas quanto o pai é importante nessa função, né? Que às vezes, e graças a Deus, eu não sei se tem pais nos escutando agora, mas cada vez mais, nós que somos obstetras, cada vez mais a presença dos pais é uma coisa fenomenal, né, Gustavo? 80%, 90% dos pais vêm. E às vezes até dá briga, né? Diz, tu marcou um horário que eu não podia ir, como é que... né? Eu acho que a gente ainda vai, que eu digo, a nossa geração colheu os frutos, né? Disso que a gente está vendo acontecer, que é esse envolvimento do pai em trabalhar ativamente por esse período inicial, né? E isso que a gente estava falando do meio é tão importante, porque assim, o que é o meio de um bebê pequenininho? O meio de um bebê pequeno é o seu pai e a sua mãe, né? Inicialmente a mãe, e por isso que a gente
acho que como tu citou o pré-natal, né, uma estratégia de saúde pública que no início estava muito focada também nos indicadores de mortalidade materna, mortalidade neonatal, e a gente ainda tem todo o nosso tema de casa para fazer, que a gente faz no acompanhamento pré-natal, né? Mas à luz desses conhecimentos atuais, a gente começa a ver que não é só isso, né? E que tem muito mais para ser feito. E quando a gente diz que o meio de uma criança pequena é pai e mãe, é tudo que eles são, é tudo que eles fazem, é todos os hábitos que têm, é como essa dupla trabalha em sinergia e forma esse ambiente que é o lar, que é a casa das pessoas, os hábitos que eles têm, o conjunto de coisas que eles fazem, o que eles consomem, né? A forma como eles se relacionam. O interessante da literatura dos 1000 dias, Gustavo, é que vai nos mostrando assim que o que acontece na infância não fica na infância. Ao longo desse período é como se nós formássemos matrizes tanto do ponto de vista metabólico, né, nutricional, fisiológico e também relacional. Essas nossas primeiras relações, o padrão de relacionamento entre pai e mãe, a relacionamento mãe-bebê e mãe-pai-bebê, são relações que a gente reproduz ao longo da vida. Nas nossas escolhas, muitas das coisas que a gente acha que gosta, porque a nossa vontade, na verdade, é uma coisa printada ou sedimentada lá na nossa primeira infância. Daqui a pouco, a primeira vez que o nenê sentiu o cheiro de um brócolis foi logo seguido de um beijo de uma mãe e ele não sabe por que gosta de brócolis. Ou então, né? Eu estou fazendo analogias aqui, eu não estou sendo científico, eu estou sendo filósofo aqui, mas até porque ciência... Assim, é difícil fazer ciência com o nenê dentro do útero. Muitas vezes os pacientes me perguntam assim, como é que o nenê, quando é que ele começa a escutar? Eu digo, olha, em princípio a gente diz 20 semanas, mas conversar com o nenê desde o primeiro dia que tu sabe que tá grávida não tem nenhum problema, entendeu? Então essa parte que começa a ser mais catedrática, a gente querer ser tão científico, a gente tem que cuidar para não viajar demais também. Sim, Isso a minha mulher me alertou antes de eu começar a live, que disse, olha, Nicole, é a primeira vez que eu tô nervoso na live, porque eu não vou falar de... Porque eu sou um técnico, na verdade, eu sou um técnico obstetra, né? Mas tu que me conhece já há um tempo, como eu gosto desse assunto, como eu acho que ele é mágico e como ele pode mudar, na verdade, a vida das pessoas. Mais às vezes do que um parto ou ômega 3 que vai tomar na gestação, ou né? Essas milhares de coisas. E, Gustavo, isso é tão importante, assim... Eu gostei do termo que tu usou, printar. Eu vou adotar isso aí, porque eu acho que é printado mesmo. A gente tem um monte de coisa que é printado no inconsciente e que a gente leva muitos anos para tornar consciente, né, algumas questões. Mas eu ia comentar que isso é tão... o momento em que a gente vive, essa questão dos 1000 dias e do início da vida, vem ficando tão em evidência, né? A gente conhece a famosa Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, né? Então, assim, o que é a Agenda 2030? É um plano de ação para desenvolvimento sustentável da humanidade. E essas grandes agências, assim, Organização Mundial da Saúde, Unicef, Organização das Nações Unidas, né, que é parte, colocaram no centro dessa Agenda 2030 a saúde de mães e crianças. E eles trazem uma proposta, assim, uma proposta de cuidados integrais, especialmente para esse início da vida, como uma forma de transformação da humanidade. Porque existe tanta literatura de outras áreas, assim, tem um cara que é o James Heckman, eu sou péssima de nome, então se eu errar vocês me perdoem, mas ele foi um prêmio Nobel de Economia norte-americano, e ele mostrou a custo-efetividade de se envolver na primeira infância. Ele fala assim que cada dólar que tu investe em programas para valorizar essa fase do desenvolvimento retorna 13 vezes para a sociedade a longo prazo. Né? Então, a Organização Mundial da Saúde traz umas propostas, tem um documento muito legal que foi emitido em 2019 para guiar gestores públicos, privados, comunidades. E o que é bacana disso, assim, né? Essas grandes agências se dão conta que não são programas ou escolas que podem investir nesse período da vida, são os pais ou quem exerce esse papel, né? Então, o que a gente precisa fazer como sociedade e como profissional da saúde, no nosso caso aqui, é dar suporte para que os pais, porque as escolhas são deles, né? Nesses domínios
do cuidado integral que eles falam, a nutrição, os cuidados em saúde, a responsividade dos cuidadores, segurança e afetuosidade, oportunidade do aprendizado precoce, depende das escolhas dessa dupla, né? Idealmente uma dupla, né? Que cuida dos bebês. Pode ser uma pessoa. Então, isso que tu está falando eu acho muito legal, porque assim, isso significa que a humanidade está nas mãos de pais e mães. É bonito isso. É genial. E eu tenho uma frase que eu falo com os pacientes. Quando eu e o Edinho lá pensamos no Nasce, a primeira coisa que a gente fala assim, cara, nós somos obstetra e a paciente confia muito na gente, só que eu preciso de multiprofissionais para me ajudar. Nós somos obstetra, e mas ela precisa de vários profissionais. E daí surge o Nasce. A gente brincava que é o posto Ipiranga da grávida, onde ela vai lá e resolve todas as coisas dela. Passado 8, 10 anos que a gente criou o Nasce, eu vejo que isso está defasado, porque na verdade a gente tem que cuidar da família como um todo. Cuidar só do feto é pouco, cuidar só da mãe é pouco. Então, eu faço uma analogia com as pessoas para elas entenderem bem o que é que elas estão passando, e nós que temos filhos, a gente sabe que a gente já passou por isso também. Existe uma criança e existe um adulto. Entre uma criança virar um adulto, existe a adolescência. E ela é um momento de muitas angústias, ansiedades. E o casal, quando ele chega na tua frente, é um casal que descobriu que está grávida. Eu brinco que é um casal e ele sai dali depois dos 1000 dias uma família, digamos assim. E eu acho que o casal tem que entender que esses 1000 dias é uma oportunidade de eles mudarem hábitos que eles têm enraizados, que colocaram neles lá quando eles tinham 1, 2 anos. Então, isso eu tenho lido bastante sobre mudanças de hábito, que eu acho legal, isso é uma coisa que eu tenho prazer em ver isso. E a gente vê que mudança de hábito é uma coisa muito difícil, e quem está me escutando aqui sabe. Diz assim, mas eu quero parar de tomar refrigerante. Depois, quem sabe, se der um tempo eu dou um exemplo, que foi meu exemplo de refrigerante com as minhas filhas. Mas ninguém sabe direito por quê, ou se sabe, mas a gestante que quer parar de fumar, por exemplo, se ela botar na cabeça dela que ela vai parar de fumar na gestação, ela tem 6, 10 vezes mais chance de parar de fumar. Se ela decidir fazer exercício na gestação pro resto da vida dela, parece que abre um portal na mente daquele ser humano que ele possa reescrever aquele disco rígido que já foi marcado lá atrás. Então, é uma oportunidade ímpar para os casais também se remodelarem. Então, só um filho para fazer isso com a gente. Entendeu? Então, eu acho que eu gosto que o casal pense isso como uma oportunidade. E sempre como a gente seta metas, tem que cuidar para a gente não setar metas muito altas também. Porque quando chega a primeira a paciente na tua frente, o que ela diz? Gustavo, eu quero comer do melhor, eu quero fazer exercício e eu quero dormir bem. É assim, começamos assim, pela base. Cada vez mais a gente está repetindo isso, né? O exercício, a alimentação e o descanso. Só que daqui a pouco ela diz, mas me disseram que melhor é o salmão, mas o nosso salmão não é bom, é só o salmão da Noruega. Então eu vou comer salmão da Noruega. Então a gente começa a botar coisas que são impossíveis. E daí eu falo uma frase, lembre, eu quero que tu faças ajustes na tua vida, mas ajustes que sejam compatíveis com a tua vida, porque não me adianta nada durante 9 meses tu ser perfeita e durante os próximos 2, 3, 4 anos tu esquecer disso, só por causa da gestação. Então a gente tem que usar a gestação como esse start, essa vontade de querer fazer direitinho e repavimentar, não que as pessoas façam tudo errado, mas algumas coisas que elas fazem errado ou não gostariam de fazer. E uma outra coisa também, Tiane, que eu não sei como é que tu lida, mas eu não gosto muito de padrões também, de dizer assim, tu tem que fazer assim, tu tem que dormir assim, tu tem que te exercitar assim e tu tem que te alimentar assim. Todos nós, em 2021, tu sabe como se alimentar saudavelmente. Tu sabe qual é o exercício que tem que fazer. Tu sabe o que tu tem que fazer para descansar. Entendeu? Não sou eu que preciso te dizer. E o que eu digo para os pacientes, eu digo assim, elas me perguntam, Gustavo, vou pegar o mais fácil. Eu posso tomar refri na gestação? Daí eu respondo para ela, tu gostaria que o teu filho tomasse refri? Se a resposta é sim, eu gostaria que meu filho tomasse refri, toma refri, sem medo. Eu não gosto de eu dizer que refri é ruim. A pessoa tem que saber. E quando tu tá grávida, tu tem essa honestidade contigo mesmo, de dizer assim, mas refri não faz mal. Quando tá... Não, eu tomo só um pouquinho. Agora, quando tu tá gestando,
e tu te pergunta, eu gostaria que meu filho tomasse refri, e tu diz não, tu sabe que refri não faz bem. Ah, mas eu já vou te passar a palavra, só para falar do refri. Não, tranquilo. Eu tenho um vício do refri. Eu gostaria de não tomar refrigerante, mas eu sou viciado por Coca-Cola em latinha. E a minha filha Martina, que tinha 2 anos, e eu tomava refri, eu tava tomando refri todos os dias, com a Coca escondida embaixo aqui da mesa, e ela debruçada em cima da mesa. Eu me senti mal quando eu fiz aquilo ali. Assim, meu Deus do céu, eu tô escondendo da minha filha que eu tô tomando Coca-Cola. Ou ela vai aprender porque eles são gênios, lembrando, né? Sim. Só eu achava que eu estava escondendo dela, na verdade. Ela sabia que ou meu pai quer me enganar, ou eu não sei o que ele está fazendo. Só eu que achava que ela não... Ah, não, mas eu não quero que ela tome Coca-Cola. Ou eu botava a Coca-Cola na mesa e tomava junto com ela, ou eu parava de tomar refri. E eu consegui diminuir o refri para sábado e domingo, beleza, e sigo tomando meu refri sábado e domingo, porque é meu vício. Eu acho que as pessoas têm que fazer isso com seus hábitos, entendeu? Eu não gosto muito de interferir muito. Tu tem que fazer isso, tu tem que tomar café da manhã, tu tem que dormir às 8 da noite. A pessoa tem que fazer assim, o que nós como famílias gostamos de fazer. Se a gente gosta de dormir às 2 da manhã, vamos dormir às 2 da manhã, mas ela sabe que se eles dormem às 2 da manhã, ou às 11h30, meia-noite, ou vem filme de terror, às 11, vai ser um sono mais agitado. E não adianta depois reclamar que o filho não vai dormir bem. Entendeu? Mas já comecei a filosofar demais. Não, mas eu acho legal, assim, eu me lembrei de 2 frases enquanto tu falava. Uma de um colega endócrino com quem eu trabalhei muito tempo, que ele, quando elas perguntavam isso, da mesma forma que tu responde, ele dizia assim, olha, se quando tu deseja comer alguma coisa, talvez fosse algo que tu não desse para uma criança de 1 aninho, então talvez tenha que pensar um pouco melhor. Pensa bem antes de comer. E eu acho que essa tua visão, Gustavo, é uma visão muito bacana, porque eu falo muito para os casais, assim, no pré-natal. Esse é um período também que eu também não acho legal a gente dizer o que tem que fazer ou o que não tem que fazer. Eu acho que esse é um período do casal ir conseguindo reunir ferramentas, e eu até não gosto muito desse termo, mas eu não achei ainda um sinônimo, mas é ir se empoderando para esse posto de autoridade e de liderança que eles vão precisar exercer sobre a infância, né? E por que essa questão dos hábitos e da mudança de hábitos, o exemplo da tua Coca-Cola, eu sou de Pelotas, meu problema é o açúcar, minha família toda, né, eu fui criada, o presente é aquela sobremesa feita pela mãe, pela avó, né, e o afeto está linkado com o açúcar, e é difícil para mim até hoje essa questão do açúcar. Então, o que eu acho que nos ajuda muito nesse sentido é que a gestação é tão bonito quando a gente que é obstetra e começa a estudar todas as alterações da fisiologia da gestação, né? E na medida em que todos os aparelhos e sistemas estão funcionando diferente, existe uma série de alterações do ponto de vista emocional também, e que talvez tenha isso por trás do que tu está falando, que é o período em que uma mulher se sente motivada a mudar. Né? Existe um acoplamento de 2 seres humanos numa situação muito sui generis, que a gente não vive de outra forma, assim, né? E isso faz com que a gente tenha esse desejo de buscar alguma coisa melhor para a gente, e a gente precisa mesmo aproveitar esse momento. E a gente vai percebendo como pai e mãe que os nossos filhos não fazem o que a gente pede para eles fazerem. Eles não fazem o que o nosso discurso traz. Eles aprendem por imitação. Quando tu está dizendo que o bebê é humano que está deitado no berço, e uma das diretrizes dos 1000 dias são as interações humanas, a gente vai se tornando humano na medida em que a gente interage com outros seres humanos, a gente aprende a decodificar as expressões da face, a linguagem, a fala, né? A forma como a gente interage com eles, eles aprendem por imitação. A famosa risadinha, aquela social que o nenenzinho com 15 dias, o mês faz assim para a mãe se derrete e ela tá sorrindo para mim. Mas ela não percebe que cada vez que ela põe a carinha no berço assim, ela faz assim. O que o bebê faz de volta? Assim, isso não significa que ele não ama vocês, mas aquele sorriso não é tão verdadeiro assim, é só porque ele tá te imitando. Ah, olha, aqui eu vou ter que falar como mãe. Eu dizia que era também com os meus, e que eles sorriam para mim. Essa história dos pediatras dizerem que é reflexo, não. É verdade. E a questão que a gente fala muito dos 1000 dias, né, tá muito relacionado com a questão neuronal, né, de formação de consciente e inconsciente, que parece que
até 2, 3 anos, praticamente 80% do nosso inconsciente está formado. E ali 4, 5 anos é como se blindasse. Disse, olha, a partir de agora é como se fosse uma árvore pronta já. Tamanha é a loucura, né? De quanto a gente às vezes pode perder esse tempo. E que está ligado ao aprendizado, né, Gustavo? Assim, existe uma plasticidade cerebral ao longo da vida. Eu posso aprender alguma coisa com 90 anos, mas eu nunca mais vou aprender na mesma intensidade e velocidade do que esse período da vida, né? E o legal é isso, assim, por óbvio que as conexões neurais elas vão acontecer, mas as interações que uma criança é exposta, então, assim, o que são essas interações, né? São as interações com os pais, é esse olho no olho, é a interação, e o afeto é o grande guia condutor dessas conexões, é o contato com a natureza, é o brincar exploratório do bebê, que ele começa explorando o próprio corpinho, as mãozinhas, os pezinhos, o ambiente. Então, assim, o que uma criança precisa para esse boom desse desenvolvimento neurológico e conseguir se desenvolver da melhor forma? Não é de eletrônico, não é de uma tela, não é de interação humana, interação com a natureza, né? É poder explorar o ambiente como um cientista que eles são. E eles vão explorando o tempo inteiro e vão promovendo esse desenvolvimento, assim, de uma forma aceleradíssima, né? Ao longo desse período. Eu vou te fazer uma pergunta que não fizeram uma pergunta para nós ali, que eu acho que é uma pergunta muito ampla e a resposta ela é simples, e tu já está meio que dando, mas ela pode ser complexa ao mesmo tempo. A pergunta é, qual que deve ser a prioridade dos pais nesses 1000 dias, digamos assim? Qual que é a prioridade? O que tu diria qual é a prioridade deles? É complexo, né, Gustavo? É difícil de resumir, né? Mas eu vou te dizer que eu acho que eu resumiria numa palavra, que é disponibilidade. Estar presente. Disponibilidade, sabe? Eu gosto muito de assim, a gente repete muito socialmente, que os bebês não vêm com manual, né? E eu gosto de uma outra expressão que diz assim, o bebê é o próprio manual. E quando a gente está verdadeiramente disponível para o bebê, e tá difícil, hoje em dia a gente tem uma vida muito acelerada, né? É celular, é isso, aquilo, e essa disponibilidade que eu tô falando é de atenção plena. Meio parecido com as pessoas que meditam, enfim, mas tu conseguir estar conectado com teu bebê e ser curioso e observador. A gente não precisa fazer curso superior para ser pai e mãe. Eu acho que tem um monte de ferramentas que estão à nossa disposição, coisa que os nossos pais não tiveram, né? Leituras, documentários, formas da gente aprender sobre o desenvolvimento infantil. Mas essa disponibilidade e colocar o coração à disposição dos nossos filhos, nessas interações vai nascendo o vínculo, nesses desafios de alimentar, de botar para dormir, de dar banho. O desafio que cada fasezinha que o bebê vai colocando para a gente, na medida em que a gente vai vencendo e vai interagindo com o bebê e vai decodificando o bebê, é disso que eles precisam. Eles não precisam... A principal coisa na vida de um bebê é seu pai e sua mãe. E é interessante que a gente faz tudo para os filhos e quando vê, os nossos filhos estão nos moldando, né? Na verdade, eles começam a nos mostrar o que é importante, porque realmente um casal pensa de um jeito, e daí depois que nasce um bebê, começa a ter outros valores, outros desejos, e é o bebê que desperta nisso. Então, se eu posso responder essa pergunta, assim, qual é a prioridade, fica com o filho de vocês, para o teu próprio bem, na verdade. E sem querer, vocês como família mudam a sociedade. E eu acho que nós, como sociedade, nós temos... Eu com filho, eu já passei um pouco dessa fase, mas quando a gente vê uma mãe grávida, um bebê de 1, 2 anos, nós como sociedade, nós temos que abraçar essa família e dizer assim, não, eles estão no momento peculiar. Se ela não pode trabalhar na sexta, deixa que eu vou trabalhar para ela. Na segunda, o vizinho de cima ajuda. Porque eles estão moldando os próximos 70 anos da nossa vida. Não adianta depois a gente ficar bravo que a criança de 5, 6, 7 anos é a malcriada que vai ser o que vai ter um problema mais adiante ali. Eu acho que tu toca num ponto, Gustavo, assim, que é um ponto fundamental que a gente precisa mudar como sociedade, né? Não é só, assim, a gente, como profissional da saúde, tentar contemplar as necessidades da criança e da família nesse início da vida, né? Mas tem alguns dados, quem é da área da saúde conhece uma revista que se chama Lancet, que é uma revista de alto impacto, assim, e parte dessa literatura que trouxe a teoria dos 1000 dias
vem de alguns estudos que foram publicados no Lancet, algumas séries sobre o desenvolvimento infantil, e tem algumas dessas séries que trouxeram alguns estudos de base populacional, onde se incluiu países de baixo e médio desenvolvimento, Brasil, Guatemala, África do Sul, em que os pesquisadores fizeram estudos de coorte, que são aqueles que a gente acompanha as pessoas ao longo do tempo, né? Então, eles acompanharam algumas crianças por alguns anos, quase 11 mil crianças, né? E em cima disso, eles viram que exatamente a falta de questões básicas nesse início da vida fazia com que 40 e poucos por cento dessa amostra das crianças acompanhadas já tivesse numa condição de desenvolvimento subótimo antes dos 5 anos de idade. E isso representaria no mundo ao redor de 250 milhões de crianças. Então, tem uma frase daquele documentário, O Começo da Vida, que eu recomendo muito para os pacientes, que mexeu muito comigo quando meus filhos eram pequenos, assim, que eles diziam assim, olha, às vezes eu aqui como pai e mãe estou achando que eu estou fazendo tudo que eu posso pelos meus filhos. E talvez a gente esteja fazendo direitinho, não basta, porque quem vão ser os pares dos meus filhos? Então, assim, cuidar da infância significa, isso não significa não cuidar só da gente. Quando tu tá falando assim, olha, o papel do pai, o papel da família, a gente que já passou por isso, e quem tá aqui com a gente já passou, sabe o quanto é extenuante a gente estar com um bebê recém-nascido. Um desses pilares do cuidado integral que a Organização Mundial da Saúde preconiza é a nutrição adequada, que começa pela nutrição da mãe da gestação, se continua com o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e depois uma introdução alimentar de qualidade. Mas a gente sabe como é difícil a gente conseguir amamentar exclusivamente um bebê até 6 meses de idade, porque tem muita coisa envolvida nisso. Então, assim, eu gosto dessas imagens que nos ajudam a pensar, né? Quando eu falo em disponibilidade, bom, por óbvio que se eu tô com um pacote de supermercado em cada mão, em cada braço, eu não consigo pegar meu bebê no colo naquele momento, eu tenho que largar alguma coisa para pegar. Quando a gente está falando de uma mãe que fica disponível 24 horas para aleitar um bebê, para acolher, para regular, para dar afeto, para fazer dormir, é demais para uma pessoa se a gente quiser deixar na mão da mãe. Por isso que eu estou dizendo que eu acho que a gente ainda vai viver os frutos disso. Bom, tem uma dupla cuidando disso, mas a gente tem que cuidar da dupla, sabe? É isso que eu quero te dizer. Exatamente. A gente precisa cuidar da dupla. A gente pensa na sementinha e logo a gente se remete ao bebê, mas na verdade a sementinha é o pai e a mãe que estão nascendo porque eles não são pais e mães, entendeu? E aquela criança. Então, nós como sociedade, nós temos uma obrigação de cuidar deles. Porque só quem... E eu nunca vou vivenciar o que vocês vivenciaram, mas por vivenciar tanto as mulheres na minha frente, esse período de gestação, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, aqueles 30 dias, de 60 dias de neblina que não passa nunca, é uma coisa que, assim, ó, se todo mundo não pegar junto, vai estourar. E estoura, assim. E vocês são super mulheres, porque vocês conseguem, nós estamos aqui. Mas eu queria só também alertar para uma coisa, que eu tenho medo só que essa conversa gere, como é que eu vou te dizer? Culpa, né? Eu ia tocar nesse ponto também. Basta de culpa, não quero gerar culpa. Eu quero abrir os olhos para a oportunidade que a gente tem de fazer coisas simples. E eu, como médico, a coisa que o médico mais gosta de prescrever, às vezes, é remédio. E quando eu digo, o básico que tu precisa fazer é se alimentar bem, se exercitar e descansar. E quando eu falo descansar, tem a parte passiva e a parte ativa. A parte passiva é a parte que tu dorme. Todo mundo chega uma hora que precisa dormir. E a parte ativa que está entrando agora em todos os livros científicos é a meditação. Então, parece uma loucura o médico receitar tu meditar, mas atualmente é científico. A gente não medita porque gosta de... Eu vou dizer sinceramente, eu tenho preconceito porque eu não sou de uma geração que foi ensinada a meditar. Para mim, meditar era uma coisa de religião, uma coisa de incenso, uma coisa meio fora, assim. Agora, todos os livros de ciências que tu abre, assim, amamentação para hipertensão, para diminuição de depressão, diminuição de peso. Então, assim, o mínimo quando está grávida, assim, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que me movimentar, me exercitar e eu tenho que descansar. E daí a pergunta, tá, mas eu preciso me exercitar quantas vezes por dia? Quantas vezes por semana? Segunda, quarta e sexta? Não, tu precisa te exercitar todos os dias. Quantas vezes eu me alimento bem? Todos os dias. Tu dorme bem?
todos os dias. É importante isso. E eventualmente tu não vai conseguir fazer isso e tu vai perceber que tu não fez e naquele outro dia tu faz, porque ninguém é perfeito. Mas Uhum. alimentação, exercício e descanso é uma coisa que faz parte para a gente viver, né? E aí, Gustavo, eu vou adicionar, porque tu sabe que eu gosto de estudar as outras coisas, né? Mas assim, eu vou adicionar o cultivo das emoções positivas, porque isso tem Ah, a ver com sensacional. meditação, né? Ainda bem que tu A, tá falando isso, porque se eu falasse, a mulher ia dizer que eu tava filosofando demais. Não, mas Ainda bem sabe que o é que tu que que eu tá acho? falando. Sabe o que que eu acho legal, Gustavo? É que existem coisas que a humanidade já sabe há muito tempo e que a ciência vem documentando. Então, a gente não está aqui falando de coisas assim que a Tiane acha, que o Gustavo acha, embora a gente também tenha direito de achar, eu acho, às vezes, né? Claro. Mas a Até achar opinião do errado, né? especialista, né? Até achar errado, né? A gente Até tem que acho achar errado errado. também. Mas, assim, é bem bacana quando a gente fala de emoções e gestação, porque tem gente que começa a estudar isso. Quando tu fala em meditar, tem muita gente que descreve na literatura os estados de meditação, que às vezes é por técnicas orientais, às vezes é por controle de respiração, às vezes é por oração, né? As pessoas que cultivam espiritualidade. Mas existe é como se nós acalmássemos as funções orgânicas. Reduz frequência cardíaca, reduz frequência respiratória, reduz tensão arterial. E aí tem uma questão bioquímica, que tem gente que estuda na gestação, que levantou uma série de hipóteses, assim. Quando nós estamos estressados, ansiosos, a gente secreta na circulação adrenalina, noradrenalina, as catecolaminas relacionadas ao estresse. Muitas dessas substâncias cruzam a placenta e alteram o desenvolvimento fetal. Então, tem gente que estuda e mostra assim como a depressão materna, né? A gente sabe que a depressão tem um aspecto bioquímico lá na secreção dos neurotransmissores. Então, existem mulheres deprimidas que têm algumas alterações no seu sistema serotoninérgico. E tem hipótese que a alteração do sistema serotoninérgico materno durante a gestação faz com que a porção mais primitiva do nosso cérebro, também chamado de reptiliano, possa ter uma alteração, assim como os altos níveis de estresse. Então, esse bebê também pode apresentar respostas diferentes ao estresse. E essas hipóteses nos fazem pensar, bom, mas a depressão tem um aspecto genético ou será que tem um aspecto bioquímico desde lá do útero onde nós tivemos? Então, assim, eu acho que esse nosso olhar, eu acho que isso o NASCE é muito bacana, foi uma das coisas que me fez muito feliz de chegar no NASCE, assim, é essa Foi visão... uma baita aquisição, né? Foi uma mas é que baita eu aquisição. gosto, assim, eu me Teu sinto... doutorado é sobre isso, né? Teu doutorado é Eu sobre estou isso, não é? começando agora o meu doutorado para desenvolver um programa de intervenção pré-natal focado em parentalidade, justamente com essa ideia de ampliar o pré-natal para essas coisas que a gente está sabendo nos últimos anos que são importantes, né? Então, só para concluir essa questão das emoções, como é importante a gente cultivar essas emoções positivas, porque elas alteram a nossa bioquímica também. A gente reduz a circulação de hormônios de estresse e tem uma série de outros benefícios. Eu gosto de brincar com as gestantes, aí entra o status arte, né? A nossa opinião. Assim, eu disse, olha, a gente está convidando o filho da gente para vir para a vida e está apresentando o mundo também de acordo com o que a gente está sentindo. Né? Então, vamos tentar priorizar algumas coisas. Às vezes o meu trabalho está estressante, enfim, eu preciso colocar o meu trabalho na porção que ele tem da minha vida, é só o trabalho. Né? E eu estou envolvida Exatamente. nesse momento com um trabalho muito mais importante e nobre, que é a geração de um outro ser humano. Então, eu preciso que eu consiga priorizar isso. Enquanto a sociedade não consegue tratar a gestação dessa forma, a gente vai ter que buscar ferramentas para viver a gestação dessa outra forma, né? Porque muitas das disfunções alimentares, né, Gustavo, elas vêm das emoções em desequilíbrio. A gente lida com a ansiedade, às vezes, botando um chocolate na boca, né? Buscando alguma. Então, eu falo Tu demais, sabe né? que... A gente vai indo, eu Não, não também sou fala. apaixonada e a gente. Nós que estamos juntos lá do NASCE, né? Pra ti, nós estamos há 8, 10... Como é complexo isso? Nós estamos há 8, 10 anos juntos e a gente não conseguiu ainda fazer uma equipe que cuide desses... A gente tem uma equipe, mas nós estávamos todos fragmentados. Semana retrasada, a gente começou um projeto assim, vamos pegar o mínimo. Alimentação, exercício e sono. É o tripé básico ali. Eu chamei a Betina, que é a nossa nutricionista.
a FAB do sono, que é muito requisitada para os bebês que não dormem bem, Uhum. e a ajuda do Vita. Para assim, ó, nós precisamos montar esse tripé. Qual é a ideia? E daí falando para quem está nos escutando ali assim, a ideia é eu criar um joguinho ou um desafio que seja. É o desafio dos 1000 dias. Agora vocês pais, assim, se quiserem brincar, não precisa de aplicativo nem nada, a gente está trabalhando nisso também, mas pega uma folha de calendário e escreve 1000 dias. E pensa assim, nesses 1000 dias eu me alimentei bem, me exercitei bem e descansei bem. E aqui coloca, meu sono foi de boa qualidade, eu meditei ou não meditei. Baixa o aplicativo de meditação, isso não tem... E começa, mesmo que tu não goste, e pensa assim, ó, durante 1000 dias eu vou fazer isso. Se no final dos 1000 dias tu fez isso, e no 1000º dia tu diz assim, ok, cumpri minha tarefa, agora eu quero me alimentar bem, me exercitar mal, não me exercitar e dormir mal, ok, tu já fez a tua tarefa, porque o teu filho está marcado inconscientemente naquilo ali. Então tem 80% de chance de teu filho não conseguir não se alimentar bem, não conseguir não fazer exercício e não conseguir meditar. Eu digo que isso é uma sacanagem, porque depois que tu imprime esse esse ritmo de 1000 dias, tu não consegue voltar a fazer o contrário. Tu até pode Uhum. eventualmente cair, mas logo tu vai voltar, porque o benefício ele é absurdo. O nível de remédio que tu tem que tomar para tudo, ele baixa. Qualquer gripe, ela começa se tratando assim. Qualquer depressão começa se tratando assim. Qualquer dor no joelho começa se tratando assim, né? É. Então, É. tanto a Betina, ela tentou construir uma linha de alimentação com as dificuldades. Tu que já teve grávida, no primeiro trimestre. Não adianta tu dizer para uma grávida no primeiro trimestre que está vomitando ou sente o cheiro de brócolis da comida e tem vontade de vomitar e dizer, olha, tu tem que tomar café, almoço e janta, tu tem que comer blueberry, tu tem que fazer isso, tu tem que comprar salmão não sei de onde. Primeiro trimestre, vai comer o que dá. Não se preocupa que o neném de 2, 3 milímetros ele precisa de muito pouca nutrição, mas tu sabe que logo ali no segundo trimestre já vai entrar na rotina. Terceiro trimestre, eu estou falando só da parte nutricional, né? Uhum. E junto, pense em uma linha paralela, a Juliane do Vita. Eles estão bem acostumados a tratar a família, exercício da família. E outra coisa, eu pedi para a Betina, a paciente vai se alimentar bem, mas o pai vai se alimentar bem também. É o desafio dos dois. Soldado morre junto, eu Exercício, digo assim para os casais, se dá... Gustavo, soldado morre Exatamente. junto. É todo mundo fazendo E, a alimentação boa. E a felicidade da Fábio nesse projeto é dizer, mas Gustavo, eu sou muito requisitado para vir quando o neném lá está com 3, 4 meses, não dorme direito, mas quando eu entro na casa eu vejo que ninguém dorme direito. Como é que eu vou conseguir fazer que o neném dorme direito? E muitas vezes os pais são reticentes, assim, não, mas eu vim aqui para te fazer o neném dormir, não eu dormir. Mas o neném vai seguir o ritmo da casa. Então elas estão muito engajadas nesse aspecto. E a Betina da nutrição a mesma coisa, assim, sim, eu até dei uma dieta boa para a mãe, mas o pai chega de casa com fandangos, cheetos, bolinha, entendeu? Então, não existe uma família onde um come bem e o outro come mal, onde um dorme bem e o outro dorme mal. Ou todo mundo come bem, se exercita bem e descansa bem, ou a roda gira num ciclo vicioso, né? E não esses três pilares principais, que nós estamos fazendo um projeto com uma das pacientes que ela está achando muito legal também. Eu pretendo passar para todas as gestantes isso, quando a gente tiver um aplicativo que a gente possa... Que é uma brincadeira, né? Acaba sendo uma brincadeira Uhum. de desafio. É a Keila, que faz fisioterapia pélvica, que muitas pacientes chegam para ela e dizem, eu vim fazer aqui fisioterapia pélvica porque eu não quero ter piso no parto. Não, isso é 10 avos do trabalho que a Keila pode dar, desde que tu comece desde o começo. Quanto é importante o teu assoalho pélvico na tua vida? Quantas Uhum. mulheres com 60, 70 anos se queixam de perda de urina? E não foi só por causa do parto, foi por causa de uma gestação. A consciência do assoalho pélvico. E a Dani junto da amamenta, que Uhum. eu gosto muito dessa frase da Dani, e que já gostaria de printar no cérebro das gestantes. Assim como o parto normal é aquele que a mãe e o bebê saem bem, seja parto vaginal ou cesáreo, podendo ser normal, melhor, mas independente da via, ele tem que ser uma coisa segura para os dois e humanizada. Amamentar um bebê é muito mais do que dar teta para o neném. Claro que se der para amamentar exclusivo no seio, maravilhoso, mas não tem situações que não é possível e tu tá Uhum. tranquila dando uma mamadeira ou com teu filho no colo é tão importante quanto, entendeu? Então essa equipe que a gente está montando, se Deus quiser, nós vamos conseguir.
botar numa plataforma de um joguinho e dos 1000 dias do Nasce pra gente É isso aí. estimular os pais. E acho que isso, Gustavo, é uma forma das famílias também se sentirem acompanhadas, né? Porque às vezes é puxado e a gente fica sozinho. E aí tu tocou num ponto que eu queria falar um pouquinho também, que é a dupla, né? A dupla, o que a literatura chama de dupla parental, né? Eu brinco com os casais, assim, quando eles engravidam, eu digo, olha, agora vocês estão se casando de novo e dessa vez é para sempre. É para sempre, porque assim, a gente quer que o Geneticamente, eu digo, são geneticamente fusionados. Isso. Boa, gostei desse termo também. Mas assim, olha, pode até ser que a relação, né, homem-mulher ao longo do tempo não é o que a gente deseja, não sei se vai bem ou se não vai. Mas um dos ingredientes fundamentais para o desenvolvimento dessa criança, desse adulto depois, é que essa dupla possa trabalhar bem, com uma equipe que trabalha bem. Aí eu acho que entra um pouco essas coisas que tu estava falando, né? Da presença do pai e que, assim, o projeto é dos dois. Eles se tornam sócios de um empreendimento que depende deles durante muito tempo, né? E a relação, que é o que existe entre eles, também constitui o meio onde esses bebês estão. Né? E aí é bem interessante, assim, tu falou do meu doutorado, e esse é um outro tema que eu vou ficar falando horas se me deixar, mas a literatura vem mostrando também essa questão que se chama de parentalidade, né? Ou seja, como é que são as nossas escolhas como condutores do processo do desenvolvimento dessa criança, né? Porque a gente sabe que é muito desafiador. E o legal é a gente poder, na gestação, pelo menos começar a oferecer literatura, começar a oferecer. Hoje em dia a gente está cheio de material, aí a pandemia também trouxe um monte de coisa boa que está online aí disponível, para que esse casal comece a pensar nas estratégias. Porque, né, eu vim de uma família, meu marido veio da outra, os hábitos de uma família de um jeito, da outra de outro jeito, e a gente vai formar uma nova identidade de família. Quais vão ser as nossas escolhas? O que vai ser flexível na minha casa e o que não vai ser flexível? E quando a gente está falando de 1000 dias e de geração de saúde, tem um artigo que eu estou dando spoiler da aula do curso lá, para quem quiser estar no curso, a gente vai esmiuçar muito mais essas questões dos 1000 dias, né? Mas tem um artigo que saiu na revista Nature em 2019, de um grupo da Universidade de Harvard, que eles pegaram eu acho que foi ao redor de 12 mil jovens, assim, um grupo numa idade média de 12 anos e outro numa idade média de 17 anos. E eles exploraram aspectos da parentalidade, dividiram, assim, em 3 estilos parentais que a literatura vem chamando, né? Um estilo que é mais autoritário, que educa mais na base do medo, da punição, do castigo e que às vezes não consegue fazer um vínculo de afeto muito efetivo. No outro extremo disso está um estilo mais permissivo, aquele que não quer frustrar o filho, que quer dar tudo que o filho quer, mas também acaba não conseguindo oferecer uns limites organizadores para o desenvolvimento. E um caminho do meio, que vem sendo chamado de estilo parental positivo, que é aquele que consegue criar um vínculo de afeto com os filhos e também oferecer limites organizadores que favorecem esse desenvolvimento de habilidades, de competências de vida, né? Ninguém faz isso sozinho, é preciso afinar essa equipe e essa dupla. Esse estilo do meio, assim, nesse estudo, quando os jovens relatavam uma melhor satisfação na relação com os pais, assim, desse vínculo melhor, nesse grupo se via menos distúrbios alimentares, e aí as questões relacionadas ao peso, sobrepeso, obesidade, menos doença mental, mais geração de bem-estar. Tu vê, assim, uma das variáveis que eles estudavam eram refeições frequentes em família. Então, quando tinha esse estilo que era de autoridade, né, e refeições frequentes em família, esses jovens tinham menos consumo de maconha, menos comportamento sexual de risco e menos sobrepeso e obesidade também. Então, a gente vê que realmente, assim, tem muita coisa boa saindo, mostrando que está na nossa mão de pai e mãe construir uma rota de desenvolvimento bom para os nossos filhos. E que eu vou retomar aquilo que tu falou, porque eu acho que é importante, que isso não seja um peso para a gente, né? Que não seja alguma coisa... A gente não é perfeito. Eu acho que uma das coisas legais que a gente pode fazer com os nossos filhos é isso que tu falou, assim, dessa história da Coca-Cola. Dizer, olha, filha, isso aqui eu faço e eu não acho legal.
né? Porque eu não sou perfeita, ela não vai ser perfeita. E poder nos ver assumindo as nossas deficiências, as nossas dificuldades, os nossos erros, as nossas falhas, é um baita caminho também, né? Então, assim, se a gente puder já logo cedo ir afinando essa dupla para um trabalho que a gente tem em comum, isso produz saúde, gera saúde também, né? E se a gente conseguir já na gestação, eu sempre digo que uma das boas ferramentas que um casal tem é um diálogo de boa qualidade, né, Gustavo? Porque Isso. ao longo da gestação, é o que tu falou, o relacionamento muda, as prioridades Muda. mudam, né? A gente pode estar Valores juntos há mudam. anos como casal, né? Um bebê nasce e a nossa vida está toda reorganizada, né? Então, isso eu acho que nos 1000 dias é um baita golaço também, a gente conseguir manter um relacionamento conjugal bacana, essa parceria, porque os filhos são uma baita oportunidade da gente ser alguém melhor, né? A gente precisa se Exatamente. modificar para melhor. E a gente só muda por causa dele, senão tu vai seguir o resto da vida do jeito que tu é. Teve uma pergunta só para a gente interagir, porque é um assunto que não permite muita interação, né? Porque a gente Sim. fica filosofando. Mas ela teve uma pergunta se a fisioterapia pélvica serve para quem quer cesárea. Sim, serve, porque a fisioterapia pélvica, ela cria uma consciência muscular tua que tu vai ser sobrecarregada durante os 9 meses da gestação. Seja o teu filho nascendo por via vaginal ou não, ficar 9 meses carregando 2, 3, 4 quilos em cima da musculatura do assoalho pélvico, se tu não tem uma consciência adequada, te predispõe sim a ter mais complicações depois no futuro. Então, sim, a fisioterapia ajuda bastante. Onde já falamos 50 minutos já. Eu acho que nós Né? podíamos Eu acho já que nos eu só encerrando. queria grifar um pouquinho que tu falou, né? Porque que a gente tem a Dani, tem a Fábio, tem a Keila, e essa é um desafio que a gente enfrenta, né, Gustavo? Assim, na primeira consulta de pré-natal, uma das coisas que eu peço é sempre uma avaliação da Betina, sabe? Não é para fazer dieta, é para revisar como é que tá a alimentação e fazer um plano alimentar de qualidade, né? Para Não a é só o família, peso, exatamente. Para a não é só o família e para o peso resto que da nos. vida. Exatamente, assim, não é só o peso que nos interessa, né? E eu gosto muito de pensar que como é bonito que a literatura vem nos fortalecendo para trabalhar nesse sentido, porque tudo que a gente faz agora é mais barato e funciona melhor do que o reparo depois ao longo da vida, né? Ninguém discute Sim. contigo, eu acho, quando tu prescreve um antibiótico para infecção urinária. Ninguém te diz, Gustavo, não precisa, deixa que eu vou cuidar isso direitinho, né? Mas como é Sim. difícil para a gente trazer essa proposta dos outros profissionais que fazem com que esse período possa ir da melhor forma possível, né? A gente é todo mundo ferramenta, eu sou ferramenta, tu é ferramenta, a Keila, a Dani. Então, assim, eu ainda fico me perguntando como é que a gente faz. Eu acho que essa live é uma oportunidade, né? Quando a gente fala da importância desse período de desenvolvimento, para que as pessoas comprem essa ideia também, né? Não, porque uma consultora de amamentação, olha, às vezes é uma visita, né? E alguma coisa que não estava indo bem e a gente garantiu uma amamentação boa, tranquila, sem dor para ti e para o bebê o melhor alimento que ele precisa, né? Então. É o momento de a gente fazer reset, fazer um reset na vida e que a gente restabelecer objetivos. E eu acho, agora eu estava falando muitos profissionais da saúde, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar a importância da sociedade. Eu vou entrar aqui o empregador nesse caso. Muitas pacientes se sentem constrangidas às vezes de pedir para o empregador, mas eu quero não ficar só 4 meses em dispensa, ou 6 meses, ou eu quero com 35, 34 semanas sair. A gestante não tem que sentir esse constrangimento. Tem que partir do empregador e da sociedade, assim, não, calma aí. Dentro de tem uma coisa mágica, entendeu? E é uma oportunidade mágica para o teu nenê ser especial e tu te reformular. Porque é ali que tem chance de ela começar a fazer coisas melhores. E ela vai ser uma empregada, todos nós somos empregados, né? Por isso eu usei empregador, empregado. Melhor se durante esses 2 anos, esses 1000 dias, a gente der uma condição para ela, especial para ela se modificar e tornar o filho dela, que no futuro vai ser um empregado, mais saudável. Então, a gente tem que abraçar essas famílias, e quando eu falo a mãe, não é só a mãe, o pai também. Não adianta nada o pai não estar presente em casa, entendeu? Então, nós como sociedade, professores e profissionais da saúde,
nós temos que abraçar, na verdade, pai, mãe e bebê. Não é só mãe, não é só bebê. É todos eles dizendo, não, aqui, ó, esses 1000 dias nós vamos estar com vocês. Na verdade, nós, como sociedade, deveríamos estar sempre assim, mas é um período que ele é muito determinante dos próximos 70 anos. Não adianta depois, com 10 anos, eu querer ensinar uma criança o que ela tem que ser, o que ela precisa fazer. Que mais? Tem uma frase, isso, Gustavo, tem uma frase que começa esse documento que a Organização Mundial da Saúde publicou em parceria com o Banco Mundial, Unicef, enfim, eles começam esse documento com essa frase, assim, qual o melhor, porque tu tá falando assim, a gente tem que abraçar, tá, mas alguém pode estar pensando, mas qual é o retorno para mim ficar abraçando a grávida, né, assim, ficar investindo na família do outro, né, e eles dizem assim, qual o melhor caminho de uma nação atingir prosperidade, da gente combater a violência, combater a pobreza, aí ele traz todo uma... investir na primeiríssima infância. E aí eles começam a discorrer toda a literatura que tem para justificar que os gestores, as empresas, a iniciativa pública, tanto privada, possam investir em pai, mãe e cuidadores, né? Eu só queria deixar uma frase que eu gosto muito, que eu adoro, eu não sei o autor, tá? Me esqueci, mas é tipo assim, as mães têm as chaves de controle do mundo. E a gente que cerca elas pode colaborar ativamente para que a humanidade vá para um outro patamar. Né? Esse é o nosso sonho. E nós que se queixamos, tanto desses problemas que a gente tem em social, se a gente tivesse um poder mágico e fizesse que todas as gestantes do mundo, nesse momento, nos próximos 1000 dias, tivessem momentos ideais, em 70 anos nos mudaria o mundo completamente. Isso que é uma coisa muito legal. Muito legal. E daí, na analogia da semente, é muito mais fácil a gente pegar um barbantezinho e amarrar no começo de um caulezinho que está começando a crescer, do que pegar uma figueira e querer tirar ela do lugar. A chance de tu quebrar a figueira no meio, que tu querer transportar ela, não. Se ela tá lá com um pequenininho, tu só direciona para onde ela quer crescer. E é isso que nós precisamos fazer. É isso aí. Então tá, tia. Eu acho que para domingo nós filosofamos bastante. É isso aí. E o curso, né, Gustavo? Quem se interessar mais pode estar com a gente lá no curso. Uma coisa legal que eu acho é incluir os avós. Os avós precisam estar por dentro disso, sabe? Talvez até os avós pudessem participar do curso com a gente, assim, e participar desse time. Agora eu vou ficar mais uma hora falando assim, porque é impressionante o quanto uma criança é capaz de mudar uma família. Porque assim, o pai e a mãe pensam assim, tá, eu vou me cuidar. Qual é o primeiro raciocínio do vô e da avó quando descobre que a filha tá grávida? Não, mas eu preciso estar bem, eu preciso brincar com ele, eu preciso... Daí ela já muda a alimentação, já muda exercício. Uma tia que não tem filho, pai, eu vou ter um sobrinho, eu tenho que estar bem, eu tenho que levar ele. Então a gente não se dá conta o poder que é uma criança de mudar o mundo, desde que a gente dê estrutura para essa família se reestruturar. E uma coisa, que a gente falou uma coisa que a gente falou de avós, uma frase também que eu uso muito é que quando morre ou nasce alguém, as peças no tabuleiro elas se mexem. Então, quem é filho deixa de ser filho e passa a ser pai. Quem é pai passa a ser avô. E às vezes essas mudanças de comportamento, elas não são bem-vindas ou não bem entendidas. Tu tá acostumado a se movimentar como avô, como pai, mas agora tu é avô. Tu tá acostumado a te movimentar no tabuleiro como filho, não, mas agora tu é pai, entendeu? E isso pode ser muito desgastante para as famílias e podem dar conflito, mas bem conduzido e explicitando como acontece, porque na tua família aconteceu, na minha família acontece, de todos vocês que vão ter filho vai acontecer. Se tiver alguém olhando por fora assim, não, mas é assim mesmo, só parando arestas, o crescimento ele é muito maior. Tio, 1 hora. Jesus, né? Beijo para todo mundo. Então tá. Boa noite, gente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.